Bom dia a todos e todas. Esta é uma reunião em conjunto das comissões de fiscalização e controle desta Casa de Leis, que eu presido, da Comissão de Educação e Assistência, presidida pela vereadora Chiara Ranieri, e também da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, presidida pelo vereador Manuel Lozila. Em que pese a divulgação ter assinalado como uma reunião pública, na verdade, ela é uma reunião interna com caráter público, que as nossas reuniões públicas são, na verdade, audiências públicas em período de recesso, com alguns diferenciais. Mas as reuniões da Comissão de Fiscalização e Controle, que tenho particularmente promovido nesta casa, em relação àquilo que é uma atribuição sua, regimental, que é a fiscalização de atos do Poder Executivo ou Legislativo, têm sido tornadas públicas, têm sido transmitidas para que a população possa acompanhar o papel de fiscalização que nós, enquanto comissão, exercemos. A diferença é que na reunião pública, ela tem o caráter de todos se pronunciarem. E aí nós também convocamos e convidamos atores do Executivo, das secretarias, o que não é o caso desta reunião, que, por estar sendo transmitida de forma pública para acompanhamento da população, naturalmente, aqueles que se interessarem em acompanhá-la, do Executivo, das entidades, dos movimentos sociais, das associações, dos servidores, naturalmente poderão fazê-lo. Ocorre que, por ser uma reunião entre as comissões, temos aqui a incumbência de dialogar entre os pares sobre as providências que nós poderemos tomar em relação a este assunto que, nas últimas semanas, dominou não apenas os diálogos e os debates aqui no Legislativo, mas também pautou muito a imprensa e a sociedade civil organizada e indignou muito o setor da educação, sejam eles os professores, os profissionais de apoio, indignou também a sociedade. E nós estamos falando de quê? Nós estamos falando aqui, e eu, com a nossa assessoria, procuramos elaborar um organograma com um dos fatos que é o que mais tem chamado a atenção da cidade de Bauru neste final de ano e que é um fato histórico. Nós nunca passamos por essa situação, sobretudo sem um debate público, sem apresentação para o Legislativo, sem envolvimento do Conselho Municipal de Educação e quaisquer outros mecanismos de controle social. Mas entramos no mês de dezembro com um surto de publicações de imóveis privados sendo declarados de interesse público para a educação. Um total aqui de 15 imóveis descritos. Ainda não tive tempo de adequar este organograma, porque assim, o Diário Oficial e a pressa do Executivo e da Secretaria de Educação realmente tem batido recorde. Hoje tem mais 3 avaliações de imóveis no Diário Oficial. Eu ainda não consegui fazer a atualização desse organograma que nós nos debruçamos durante toda a madrugada, vereadora, vereadores, para poder fazer o encaixe aqui. E como aqui nesse organograma, com base nos diários oficiais publicados pelo Executivo, apenas um dos imóveis não apresentava descritivo de avaliação, a publicação de outros 3 hoje me faz aí imaginar se nós estamos partindo para 17 imóveis e, quem sabe, chegando a 40 milhões, porque nós estamos falando de 34 milhões de reais até aqui. Eu quero, antes de nós adentrarmos o tema, anunciar que nós estamos com a presença aqui dos vereadores Marcelo Afonso, Ubiratã Cássio Sanches, Edson Miguel,
vereador Júlio, vereador Berriel, vereador José Roberto Segala, vereador Miltinho Sardim, o Segala e o Miltinho virtualmente, também o vereador Manuel Luzila, presidente da Comissão de Justiça virtualmente, e a vereadora Chiara Ranieri, que me ladeia aqui nesta reunião. Também populares nos acompanham nas galerias, mas também a imprensa que se encontra presente e, a nosso convite, o Dr. Francisco, que é o advogado do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e que também, enquanto entidade, está acompanhando de perto essa discussão, até porque as implicações desse debate não é pequeno. Bem, como presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, eu recebi um retorno, que é este calamaço, porque pedi cópia de capa a capa e chegou ontem no final da tarde. Se nós estamos falando, em média, de 15 imóveis, eu naturalmente não tenho a predisposição de aguardar quase 30 dias para a chegada desses 16, 17 imóveis, não é? Então, nós, conversando com os presidentes da Comissão de Justiça e também com a presidenta da Comissão de Educação, a necessidade de discutirmos enquanto vereadores e comissões, porque é muito importante e relevante o papel que o Poder Legislativo desempenha diante deste susto que a cidade de Bauru levou com esses decretos, um depois do outro, importando numa soma de quase 40 milhões de reais. E aí nós vamos nos dar conta de que, apesar destas publicações datarem todas do mês de dezembro, algumas como essa, por exemplo, que foi a única que eu recebi, é um processo iniciado em setembro. Agora, se iniciou-se um processo formalmente em setembro, e aí eu tenho notícias, por isso nós precisamos discutir como chegar aos documentos de forma rápida e eficiente, que alguns teriam começado em junho, julho. Nós estamos falando de recursos da educação. Se havia uma predisposição do governo em gastar quase 40 milhões de reais da educação na aquisição de próprios, quando outras demandas estão sendo trazidas e apresentadas pela sociedade e pela comunidade escolar, o mínimo que se esperava era que essa propositura tivesse sido debatida e apresentada ao Conselho Municipal de Educação. É que nós, enquanto Câmara, tivéssemos sido comunicados, avisados de forma aberta, franca, e não particularmente com um ou com outro vereador, e que nós pudéssemos ter aberto esse debate democrático para conhecimento da sociedade e o exercício do controle social. Nós não estamos falando de 4 mil, nem de 400 mil. Nós estamos falando de 34 milhões de reais da educação. Numa cidade com escolas que precisam de barco para sair dela quando chove. Essa semana, de novo, circularam dezenas de vídeos, manutenções básicas, às vezes, que não têm sido feitas. E isso para nós não adentrarmos a um debate também igualmente polêmico que nós iniciamos em dezembro e vamos prosseguir em janeiro e fevereiro, que é a visita das escolas, porque também questionamos o alto número de compras, quando muitas delas são consideradas pelos educadores e profissionais da educação e do apoio desnecessárias. Essa semana, por exemplo, foi um festival de chegar um kit musical lá para as orquestrinhas, que eu não sei se é para rir ou se é para chorar. Educação musical é muito importante, né? Agora, escolas que usam uma e no máximo precisaria de uma outra para reposição de uma ou outra peça ou material, receber 3, 4, mostra uma gana pelo gasto sem controle ou debate social. De qualquer maneira, o principal dos itens que motiva a reunião das 3 comissões hoje se baseia neste organograma aqui, que nós fizemos chegar aqui a todos os vereadores que se encontram presentes, também ao sindicato e à imprensa. Os vereadores que estão virtualmente, nós podemos
Eu vou pedir para a minha assessoria, Geraldo, chegar para o vereador Segala, para o vereador Lozila e para o vereador Miltinho Sardim virtualmente, que nós temos o arquivo digital, para que eles também possam acompanhar. Mas nós estamos falando aqui do decreto 15754, de dia 7 de dezembro, que diz respeito a uma área de 3.167,44, estimada em R$ 4.526.136,28, localizado na Rua Aparecida 711 e 713, que, segundo a Secretaria, teria o destino de alocar a sede administrativa da Secretaria Municipal de Educação, justificando a mesma diante da adequação da estrutura do prédio ao uso pretendido. Processo administrativo 110.949. Também do decreto 15752, do dia 9 de dezembro, que diz respeito a uma área de 2.134 metros quadrados, o valor não há descritivo de avaliação do imóvel, localizado entre as ruas João Polete, Araújo Leite e São Martim, que teria o objetivo de destinar-se à instalação de uma unidade escolar. Também o decreto 15772, do dia 21 de dezembro, com a metragem de 10 de frente, 24,5 de lado, 26,3 de outro lado e 12 metros no fundo, com o valor estimado de R$ 220.417,48, localizado na afluência de diversas ruas, que teria o destino de atender a Secretaria Municipal de Educação sem destinação específica. Também o decreto 15789, do dia 23, com a metragem de 7.744 metros quadrados, com avaliação estimada de R$ 4.903.074,24, localizado na Rua Minas Gerais, 1638, e que destinaria-se a atender a secretaria sem especificação. Estou só esquecendo de mencionar aqui os proprietários. O primeiro proprietário Estáfio, o segundo a proprietária seria Maria Guedes de Azevedo Palota, a terceira, diversos proprietários, a quinta, Prata Construtora Limitada. Também o decreto 15790, de 23 de dezembro, que diz respeito a 6 imóveis, 4 de 480 metros quadrados e 2 de 360 metros quadrados, com valor venal estimado de 5 milhões, falando venal não, valor avaliado, até porque esse processo aqui que eu já recebi na íntegra, o valor venal é da ordem de 4.137.000, mas o valor de compra é de 5.200.000. Esses 6 imóveis, localização em diversas ruas, destinaria-se a atender também a secretarias sem especificação. Proprietário Gera Arte, gestora de ativos e participações limitada. Também o decreto 15795 de 2021, datado de 23 de dezembro, 17 metros de frente por 44 de cada lado, de frente e fundos, estimado em R$ 1.293.590,75, localizado na Rua Gerson França. Destina-se a atender a secretaria sem destinação específica. Proprietário seria MAC 3, Empreendimentos e Participações Limitadas. Também o decreto 15796 de 2021, datado de 23 de dezembro, 2 imóveis,
um de 721 metros e 86 e o outro de 1.376,94 metros quadrados. O primeiro estimado em R$ 4.208.229,14 e o segundo em R$ 666.081,28, localizado, aqui no decreto não especifica a rua, tem apenas o número, que se destinaria a atender a secretaria sem objetivo específico. O proprietário seria Indústria e Comércio de Bauru Limitada, sucessores de Augusto João Costa e Jair Lote Vieira e sua esposa Eliane Cristina Nelly Lote Vieira. Também o decreto 15.805 de 2021, datado do dia 28 de dezembro, de 3.000 metros quadrados, estimado em R$ 6.279.011,08, localizado na rua Elisiário Franco, no lado direito de quem da via pública olha para o imóvel, com o lote 18. Também se destinaria a atender à Secretaria de Educação sem objetivo especificado. O proprietário seria DW Negócios Imobiliários Limitada. Ainda o decreto 15.811 de 2021, de 28 de dezembro, metragem de 8.371,2078 metros quadrados, estimado em 762.400,09. Localização: gleba de terra sem benfeitorias, de forma irregular, destacada das antigas comunhões da Fazenda Grande e Bauru Batalha, designada como parte da área 5, anexa à área do Água do Sobrado. Também se destinaria a atender a Secretaria de Educação sem objetivo especificado. Não há identificação do proprietário no decreto. Também o decreto 15.812 de 2021, datado de 28 de 12 de 2021, contendo 8.906,355 metros quadrados, valor estimado de 817.103,44. Localização: gleba de terra sem benfeitorias, de forma irregular, destacada de antigas comunhões das Fazendas Grande e Bauru Batalha, designada como parte da área 5, designada como área 5/B, anexa à Água do Sobrado. Proprietário: também sem identificação. Esse é um relato sem as adequações que também constam do Diário Oficial de hoje, referente a 3 imóveis que, antes desta reunião, eu não tive tempo de fazer a inclusão no organograma. De qualquer maneira, penso que o que está colocado e tem sido muito questionado pela imprensa e pela sociedade é que nós nunca nos deparamos em um encerramento de exercício financeiro com um anúncio tão em cima da hora, de um número tão alto de decretos, publicados numa sequência, sem qualquer debate. E fica colocado aqui também, como uma reflexão entre as secretarias, até porque tanto a vereadora Chiara quanto eu, neste ano de 2021, tivemos a oportunidade de debater com o governo, na verdade, com a Secretaria de Educação, porque a prefeita ausentou-se, eu não lembro se na que você fez a prefeita participou ou não em janeiro, sobre a revitalização do centro, não, né? Somente a secretária de Educação. Mas algo que chamou a atenção, e eu tive particularmente como presidente da Comissão de Fiscalização, reunida no início dessa semana com o Wallace Sampaio, que preside a entidade representante do comércio, refletindo acerca desses investimentos, que também impactou, né, naturalmente. Por quê? Na audiência pública de janeiro, promovida pela vereadora Chiara, havia uma manifesta intenção da Secretaria de Educação na retomada imediata do projeto de recuperação da estação, que custou para
para os contribuintes 6 milhões de reais, no sentido de que esse seria um grande passo, não só para a revitalização do centro da cidade, mas para a contenção desse problema de drenagem que nós temos aqui no centro e ocupação daquele próprio, com vistas a você não só fazer embelezamento da cidade naturalmente, mas é uma obra importante. E quando um governo termina, o outro não recomeça a cidade, ele recomeça um governo. Mas esse é um projeto que já está em andamento e já custou muito aos cofres públicos. Ocorre que, apesar daquela apresentação feita aqui pela secretária de Educação, há 2 meses atrás, quando nós fizemos um debate específico sobre aquele próprio, a secretária disse não haver recursos que possibilitasse a priorização da recuperação daquele próprio e a utilização pela Secretaria de Educação. E que, em que pese a Secretaria ainda trabalhar com o projeto daquela recuperação, que ele seria revisto e que seria um projeto de médio e longo prazo, que, portanto, não estaria nas prioridades de 2021 e 2022. Isso foi dito aqui em reunião pública da Comissão de Fiscalização e Controle, com a alegação de ausência de recursos da Secretaria de Educação para a priorização de um projeto dessa ordem. Ora, nós sabemos o impacto que 34 milhões teria se investido em próprios que nós já temos. De qualquer maneira, alguns processos aqui, como esse, que é o único que eu recebi, e ainda não tive tempo de descer a miúde sobre ele, porque destes 15 mencionados aqui, sem análise do diário de hoje ainda, nós estamos falando em 34 milhões de reais. Sem um único debate aberto, e projetos que começaram como esse, por exemplo, em setembro. E tem informações de que alguns ali datam de julho. Portanto, quando nós fizemos a última reunião para discutir aquele prédio da estação, que tem como destino a Secretaria de Educação, já se sabia da tramitação de algumas compras de vários milhões de reais. Pior do que isso, vereadora Chiara, na última reunião da comissão com a secretária de Educação, acerca dos gastos da educação, quando nós questionávamos o primeiro e o segundo decreto de desapropriação diária, nós indagamos a secretária se nós teríamos outras surpresas no próximo diário oficial. E a primeira resposta da secretária está aí gravado, por isso que eu gosto que as reuniões sejam públicas e sejam gravadas. Que a história é bonita porque não pode ser modificada, né? Aquilo que você disse, o homem é senhor do que não fala, mas é escravo do que diz. E a secretária disse que não saberia me informar. Claro que não só esta vereadora, como outros vereadores que estavam aqui, também o sindicato e outros representantes do conselho, a questionaram. Não é possível que a secretária não vá saber nos informar se são só 2 áreas ou se nós teremos até o final da semana mais 1, 2. E o máximo que a secretária disse foi: é possível que tenha outra. E desde então nós chegamos a 15 áreas. 34 milhões de reais até aqui. Não penso que esse seja um assunto, dada a importância e a repercussão, apenas para a Comissão de Fiscalização e Controle, mas para casa. Por isso, pensamos em rapidamente, dialogando ontem, em reunir as 3 comissões inicialmente e trazer o debate para essa casa sobre rumos e providências. É verdade que a prefeita tem poder discricionário? É verdade que ela tem capacidade para desapropriar? Sim. Agora, o poder discricionário não tira o dever de zelo com a probidade, com a moralidade e com a transparência. Muito pelo contrário.
Nós não somos espectadores, somos 17 vereadores que representam o povo. E a cidade tem um Conselho Municipal de Educação que exerce o controle social sobre os recursos da educação. E tem uma Câmara de Recursos do Fundeb, que discute a aplicação dos recursos para o desenvolvimento da educação básica. Então, não havia outra postura a ser tomada que não trazer esse debate para essa casa de forma franca, aberta, transparente, para que nós possamos, e naturalmente a comissão estendeu o convite aos demais vereadores, para que, independente de ser ou não das comissões, pudessem tomar parte nesta reunião e discutir conosco as providências que nós possamos tomar no questionamento deste, que é o maior investimento em compras que eu tenho conhecimento, vereadora Chiara. Anunciar também que chega nesse momento o vereador Meira para nos acompanhar a reunião, que também faz parte da Comissão de Educação e de Justiça. Eu vou agora, nesse momento, abrir para manifestação das demais comissões. Vamos começar pela Educação, que está presente. Na sequência, o presidente da Comissão de Justiça, o vereador Luzila. Obrigada, vereadora Estela. Bom dia a todos. Eu gostaria de registrar aqui que a Comissão de Educação e Assistência Social da Casa é composta por 3 membros, 3 vereadores. Eu presido essa comissão e ainda temos como membros o vereador Meira, que chega agora para participar conosco, e o vereador Sérgio Brum, que não pôde estar presente, mas que tem participado ativamente das discussões a respeito dos desafios da educação, em especial o desafio de promover ensino de qualidade em ambientes adequados, com quantidade de professores e profissionais qualificados, com recursos materiais e tecnológicos à disposição, principalmente nestes momentos em que vivemos de pandemia, com escolas fechadas. Discutimos em outros momentos, inclusive, que transcende, inclusive, essa legislatura, porque estamos aqui desde a legislatura passada, os 3 vereadores, situações de valorização do profissional, enquadramento de plano de carreira, que nós teremos em breve, várias situações que impactam na vida daqueles que estão dentro das escolas e, em especial, aqueles que são o foco do trabalho da Secretaria da Educação, que são os alunos e suas famílias. Nessa perspectiva, nós tivemos várias discussões, mas uma em especial versa exatamente sobre o que nós estamos vivendo nesse momento de final de ano, né, onde nós temos, desde o início do mês de dezembro, sendo publicadas desapropriações destinadas à educação, o que vem nos surpreendendo bastante. A Comissão de Educação e Assistência Social foi chamada para uma reunião na Secretaria Municipal de Educação no dia 27 de agosto desse ano. E nessa reunião, o vereador Meira está aqui comigo, pode me corrigir se por acaso eu tiver algum lapso de memória. Mas nessa reunião foi apresentado à comissão a intenção da Prefeitura, em especial da Secretaria Municipal de Educação, na compra de alguns prédios. E nos foi apresentado a compra do prédio onde funcionava o Damásio e a compra do prédio onde funciona a Staff. Na oportunidade, o vereador Meira deve se lembrar muito bem, eu disse de qual era a finalidade e foi falado que a finalidade era levar as escolas
as crianças das escolas que precisam de reforma para outros espaços adequados às atividades que já estavam planejadas. Enfim, para se reformar a escola que precisa de reforma completa, precisa, obviamente, de uma outra escola que possa abrigar essas atividades. Nesse entendimento, naquela oportunidade, eu já sabia do fechamento do Guedes e sugeri, inclusive, à secretária da Educação, já que precisa de escola, compre escola. Várias escolas com a pandemia fecharam. Então, nós temos prédios de escola para abrigar as crianças que precisarão ser removidas de escola. Porém, me chamou um pouco a atenção quando foi dito que uma das transferências seria uma escola de educação infantil e seria para o prédio do Damásio. Lembra disso, vereador Meira? Primeiro que educação infantil você não transporta as crianças em ônibus escolar. E a intenção era, no horário de início, as crianças vão para a escola atual, e os ônibus transportariam as crianças dessa escola atual para a escola que estaria sendo adquirida. E no final do período, a mesma coisa. Os ônibus transportariam as crianças dos prédios adquiridos para o prédio da escola original. Óbvio que para quem conhece um pouco de educação já entende e que tem filhos também, já entende que isso é um pouco inviável, principalmente em se tratando de criança pequena. Adaptação de prédio foi uma coisa que nós discutimos. Vai comprar prédio que precisa ser adaptado, por exemplo, do Damásio. Como é que você transforma um prédio como aquele, não sei se vocês conhecem, mas é um prédio que precisaria ser adaptado para uma escola de educação infantil. Não existe ali a infraestrutura adequada para a educação infantil. Foi uma outra finalidade aquele prédio, embora para a educação, mas uma educação completamente diferente, com ensino remoto. E o prédio do staff é um prédio que eu conheço por dentro, inclusive, excepcional prédio, que se fosse para abrigar uma escola de ensino fundamental, eu entendo que estaria adequado. Aliás, eu entendo que estaria praticamente pronto para receber. E relatei isso à professora Maria do Carmo. Quando eu falei do prédio do Guedes, ela me disse o seguinte: Chiara, eu estou sabendo, era ainda muito sigiloso, a venda, o fechamento do Guedes. E ela me disse o seguinte: eu estive no Guedes, realmente é excelente a escola. É uma escola, está pronta para receber as crianças, toda adequada para receber as crianças. Fácil. Nessa perspectiva de trabalhar com crianças de ensino fundamental, onde o ônibus vai buscar na escola original e vai levar para um outro prédio, o local não é o mais importante, mas tem que ser local onde seja permitido a parada de ônibus, de transporte escolar, muitos, porque chegam todos no mesmo horário e vão embora todos no mesmo horário. Então, é algo que precisa ser considerado. E precisa ser considerado sempre a qualidade do prédio que está sendo adquirido e o valor. Sempre. Ainda disse para a professora, eu falei: professora Maria do Carmo, qual é o legado que a senhora vai deixar para a cidade na sua gestão como secretária de Educação? Compra de prédios a serem adaptados? Compre prédio de escola e faça as reformas necessárias, mas ofereça a essas crianças escola. Porque o que nós estamos vendo, gente, as escolas que estão sendo reformadas e as crianças estão em prédios adaptados, nós estamos falando de crianças que não estão em escola. Isso não é ambiente. Não é ambiente escolar. E ambiente é algo extremamente importante num processo de ensino e aprendizagem. Principalmente quando a gente fala de crianças que estão na faixa etária
da rede de ensino municipal. Nós relatamos tudo isso a ela. Posteriormente, nós não tivemos mais contatos com relação ao que vinha sendo apresentado. Então, essa relação de prédios aqui chama muito a atenção, porque há um desconhecimento total da comissão com relação a tudo isso, a não ser a intenção do prédio da Staff e do prédio do Guedes, que ficou algo entendido como sendo possível de abrigar escola. E no caso do Damásio, além de ser um prédio que precisaria ser adaptado, eu tive uma oportunidade de conversar a respeito do trânsito daquela região, porque é uma região que está com um problema enorme de trânsito no horário de entrada e saída de crianças em escolas, porque é uma região que tem 2 grandes escolas particulares, e ali o trânsito de manhã na entrada e à tarde na saída, a gente tem um congestionamento de muitos quarteirões, chegando é a região dos Világios ali, onde fica o Damásio. O vereador Meira mora por ali, eu moro por ali, minha filha estuda por ali, então a gente acompanha esses picos de fluxo de trânsito, e eu tive uma oportunidade de conversar sobre o trânsito daquela região com o professor Girardello, que é secretário de Planejamento, e com o presidente da Indurb, o Vale, sobre o trânsito no horário de entrada e saída, e relatei a intenção da secretária de Educação em comprar o prédio do Damásio e fazer transporte de alunos com ônibus, o que agravaria muito mais o problema que nós já enfrentamos hoje lá. E o problema do trânsito não é só um problema de congestionamento, não. O problema de trânsito é um problema que nos assusta com relação a atropelamentos de crianças, porque ali as crianças, muitas, vão para a escola a pé. Então, foi algo que eu relatei, e depois disso eu achei que essa história tivesse, na verdade, sido esquecida, vereadora Estela. Entendi que o prédio do Damásio não era adequado, teria problema de trânsito, e a secretaria não fosse levar adiante essa possibilidade. O que me surpreendeu agora, né, com essa desapropriação, que nem é para a escola. Então, quando a gente olha isso aqui, né, esses imóveis, esses valores, não é possível a gente entender que isso daqui tem um objetivo em melhorar a qualidade da educação municipal. Isso aqui tem um objetivo muito específico, que é cumprir com o percentual dos 25% do orçamento. Não tem outro objetivo. Com clareza, eu olho para isso daqui e entendo que não tem outro objetivo, não tem sentido. Nós temos uma demanda de crianças pequenas, em idade de creche, que não tem vaga. Isso nós sabemos ao longo de muitos anos, não vem sendo resolvido. Se há investimentos a serem feitos, que precisam ser feitos, precisa ser na ampliação de vagas para essa faixa etária. Existe termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, e o que a gente vê aqui é um desvio completo de foco. Nós não estamos falando de ampliação de vaga. Nós estamos falando de algumas unidades aqui que são propostas como aquisição para que outras unidades sejam reformadas. E até na oportunidade foi dito, a gente reforma uma escola transferindo as crianças voltam para a escola, depois a gente reforma uma outra escola e faz esse mesmo processo. Eu não acho isso um problema, sinceramente. Eu acho que é uma estratégia para se reformar a escola. Porém, não é isso que está representado aqui. Não é isso que nós vemos aqui, e eu acho um absurdo completo
a forma de apresentação dessas aquisições no último mês do ano, sem discussão com aqueles que são da área de educação, porque isso não aconteceu, sem discussão com essa casa, e teve oportunidade de falar aqui várias vezes, a vereadora Estela chamou pela Comissão de Fiscalização para reuniões a respeito de aquisições de materiais que a gente sabe que foram adquiridos e a gente não entende de onde veio a solicitação, mas foram adquiridos, né? E não foi aberta nenhuma possibilidade de discussão sobre esses imóveis aqui. E o que nos foi apresentado publicamente, como a vereadora Estela bem colocou aqui, foi um planejamento lá no início do ano que não tem nada a ver com o que está sendo apresentado aqui. E também não tem nada a ver com o que foi discutido na audiência do plano plurianual. Ou alguém se lembra dessa discussão ter acontecido quando da audiência pública do plano plurianual? Então, eu fico, sinceramente, o meu sentimento é de tristeza ao ver tanto recurso da educação que podia ser empregado numa revolução da qualidade da educação aqui em Bauru, sendo empregado dessa forma. Nós não vamos ver melhoria. Nós não vamos ver melhoria na educação com isso aqui que foi apresentado. Então, como presidente da Comissão de Educação, tenho certeza que os membros da comissão concordam com o que eu estou dizendo. Isso aqui precisa ser avaliado com lupa, valores, finalidade, localização, a forma como aconteceu. São muitos recursos da educação empregados. Isso aqui nós precisamos, vereadora Estela, como a senhora fez, de documento capa a capa, processo capa a capa de cada uma dessas áreas, para que a gente consiga dar a transparência necessária, caso a caso, e a gente consiga avaliar se isso aqui realmente tem finalidade educacional. Porque isso foi emprego de recursos dos 25% do orçamento da prefeitura, que são obrigatórios para a educação. Nós não estamos falando de excesso dos 25%, estamos falando dos 25% que são obrigatórios, que têm que ser empregados na educação. É nossa obrigação fazer essa fiscalização e apontar qualquer inconsistência que, porventura, venha a ter em cada uma dessas aquisições. A vereadora Estela está de parabéns, porque ontem conversou a respeito dessa reunião entre as 3 comissões, né? Véspera, né, de entrada de ano, aí, de recesso, o recesso da casa já acontecendo, mesmo com muitos parlamentares não estando nesse momento em Bauru, estão com suas famílias em outros locais, ainda assim conseguiu promover essa reunião, né? E os vereadores que estão presentes aqui também estão de parabéns, devido à urgência e à importância do que foi apresentado nesse mês de dezembro, para nossa surpresa. Então, eu agradeço, vereadora Estela, a oportunidade de nós podermos estar reunidos aqui para discutir esse assunto, ainda em 2021. Parabéns, muito obrigada. Muito bem, Chiara. Inclusive, é importante frisar, estamos com 12 vereadores, né? Estamos com 2/3 dos vereadores da casa, entre os presentes e os que estão acompanhando virtualmente. E estamos, desde as 9, começamos com quase 1 hora de atraso a reunião, mas das pessoas que estão assistindo a reunião, nós estamos com 80 pessoas, cidadãos, entidades, nos acompanhando em tempo integral. Isso mostra o interesse que se tem no controle social desses recursos.
E antes de passar para o vereador Luzila, eu queria só fazer um adendo na sua fala, corroborando com ela. Eu fui procurada por várias diretoras e eu fiquei assustada, porque esse movimento de vamos comprar tudo vem mesmo acontecendo nos bastidores, sem se abrir o debate, há alguns meses. Algumas diretoras foram instadas a procurar terreno no entorno para a gente comprar. E algumas destas que me procuraram se recusaram de plano ou submeteram aos conselhos escolares, que disseram, não, nós queremos discutir uma reforma da unidade, nós queremos discutir melhor e adequação, nós não queremos comprar o outro lado da rua. E foram questionadas, inclusive. Claro que eu vou preservar aqui esses nomes, mas mostra que há um equívoco, como você bem encerrou a sua fala, na condução. Nós estamos aqui cumprindo meta, eu preciso gastar 50 milhões, então vamos gastar. Em que pouco importa? Não. Isso é irresponsável e chega a ser criminoso. E é nosso papel, enquanto vereadores e fiscalizadores, questionar. E esse processo de capa a capa, nós precisamos tê-los para ontem, com certeza. Vamos ouvir agora o presidente da Comissão de Justiça, o vereador Manuel Luzila. Luzila. Bom dia, vereadora Estela, presidente da Comissão de Fiscalização. Bom dia, vereadora Chiara, presidente da Comissão de Educação. Também quero cumprimentar aqui aos meus colegas da Comissão de Justiça, vereador Dr. José Roberto Martins Segala, vereador Benedito Roberto Meira, o vereador Edson Miguel de Jesus e o vereador Ubiratã Castro Sanches, também presentes. Eu queria parabenizar, a Estela por provocar essa reunião entre as comissões, acho de extrema importância. Eu aqui não posso dar um posicionamento generalizado da Comissão de Justiça, até porque não tivemos a oportunidade de nos reunirmos antes de debatermos esse assunto, e a gente sempre trata a Comissão de Justiça de maneira muito democrática, de modo que todos têm voz ativa e a gente procura chegar num consenso. No entanto, eu quero também fazer a minha ressalva, e o meu posicionamento em relação a esta situação. Eu acho que o montante de investimentos e compras que estão sendo realizadas pela Secretaria de Educação e por esse governo, através da prefeita municipal, não são nada estratégico. A gente tem que ter, como foi pontuado pela vereadora Chiara e até mesmo pela vereadora Estela, uma lupa em cima disso para entender aquilo que efetivamente faz sentido, e algumas das compras aí nos parece que faz sentido e foi até aventada pela Comissão de Educação, no sentido de algumas sugestões ao longo do ano. No entanto, outras não tem nada de estratégico, não fazem sentido nenhuma, pelo menos ao nosso ver, e da maneira como a gente recebe a informação. Eu acho que nós precisamos efetivamente entender o porquê, para quê, qual a utilidade, qual a finalidade, qual o valor, de quem foi adquirido, por que naquela localidade. Enfim, são várias respostas que precisam ser dadas à população e ser dadas, obviamente, também à Câmara Municipal. E nós temos que cumprir esse papel. Eventualmente, nós temos... eu tenho uma e-mail que eu tenho cobrado já há 5 anos, que é a Aparecida Pesato, que fica na Rua Bernardino de Campos, na Vila Junta, a reconstrução dela. E há 5 anos nós não temos a reconstrução dessa e-mail. As crianças elas estão tendo aulas em uma casa, e aí de pronto a gente tem aí aquisição de escolas, etc., outras EMEFs e e-mails em construção paralisadas, necessitando de investimento de recursos na área da educação, e-mails totalmente alagadas, com vários vídeos e fotos demonstradas durante todo o ano pela Comissão de Educação, pelos próprios vereadores. Então, nós realmente teríamos que ter, dentro da Secretaria de Educação, um direcionamento estratégico desse recurso, e não
chegar ao final do ano e termos todos esses investimentos aí de maneira abrupta e sem uma discussão prévia. Então, vereadora Estela, eu da minha parte, eu acredito que a senhora vai abrir a palavra aos vereadores, e aqui quero cumprimentar também os vereadores que não fazem parte da Comissão de Justiça também, e deixar registrado aqui que o que depender da minha parte, da Comissão de Justiça, tenho certeza que os colegas vereadores vão fazer, e da minha parte também. Se eventualmente, talvez seja o caso até de fazermos um trabalho bem pautado, uma comissão especial de inquérito para juntar todas as comissões, os vereadores, e entrarmos nesse trabalho com bastante afinco, estamos à disposição. Nós efetivamente queremos entender, saber ter resposta para tudo aquilo que nós pontuamos agora mais cedo, tá bom? Parabéns aí pela provocação da reunião, conte conosco, se formos afunilar para uma comissão especial de inquérito ou qualquer outro tipo de trabalho, e eu tenho certeza que os membros da Comissão de Justiça também estarão juntos nesse trabalho. Eu agradeço, vereador Luzila. Eu penso que, claro que isso não deve, em hipótese alguma, até porque é um dos instrumentos que o vereador tem quando o executivo não se abre para o debate e as informações. Penso que talvez um primeiro movimento que devamos fazer, é algo que eu pretendo aqui, depois de ouvir os vereadores que estão aqui presentes, também os que estão virtualmente, que nós possamos proceder a uma diligência ainda nessa sexta-feira, na busca da obtenção destes 15 processos. Que nós não podemos aguardar artigo 18, que ultimamente tem sido 30 dias no mínimo. Então, é 15 mais 15. Nós não podemos virar o ano com esses pagamentos sendo feitos, até porque aqui já tem nota de empenho, valor, tudo certo, 50% já garantido para o vendedor, para o comprador, pagando, e são recursos públicos. Nós precisamos agilizar esse procedimento da obtenção, até porque eu quero muito verificar também os pareceres jurídicos que existem no bojo desses processos, alguns, repito aqui, segundo informações, já tramitando desde o meio deste ano de 2021. Portanto, nós só soubemos no efeito surpresa. Eu vou passar aqui, se os vereadores me permitirem, começando aqui pela... Quem gostaria de falar primeiro? Dos que estão aqui, fica à vontade, vereadores. Está liberado para vocês aqui do plenário. Meira, Bira, Edson, Marcelo. Vereador Meira pediu a palavra. Por favor, Meira. Bom dia, vereadora Estela. Bom dia, os demais, a vereadora Chiara e os demais vereadores aqui presentes. Eu tomei conhecimento aqui foi proposta uma ação popular por um advogado para obter uma liminar no sentido de impedir as vendas a aquisição dos imóveis. Foi indeferida a liminar e o juiz que analisou a ação popular, ele fez o seguinte despacho na decisão dele. Ele diz assim, de qualquer forma, se o motivo da aquisição desses bens foi dar cumprimento à lei de responsabilidade fiscal, ao meu juízo, revela-se presente o interesse público. Ora, atitude contrária do agente público, isto é, o deliberado intuito de violar lei federal, que merecia reprovação. Ademais, conforme a dicção legal, o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando o fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente na regra de competência, Lei da Ação Popular, artigo 2º, o que não se afigura presente nos autos. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais previstos para a medida postulada, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Após o encerramento do plantão, encaminhem-se os autos para a vara da Fazenda Pública. Então,
já existe um questionamento na Justiça e o juiz, ele indeferiu a pretensão do autor de impedir a venda dos imóveis ou a aquisição dos imóveis por parte do poder público. Por quê? Porque ele entende que a lei de responsabilidade fiscal, ela é uma lei federal e o administrador, a preocupação dele é em dar cumprimento à lei de responsabilidade fiscal. Esse dar cumprimento, ao meu ver, é gastar os 25% que a educação, ela, de uma certa forma, ela é obrigada a gastar. O que eu vejo, ao meu juízo, nesse fato aqui, porque eu nunca, durante esses 4 anos que eu estive na outra gestão e durante agora nesse ano, eu nunca vi aquisição, de tantos imóveis ao mesmo tempo, e de uma única vez. Se o montante aqui me parece que soma mais de quase 32 milhões de reais, e eu fiz um questionamento esses dias para um determinado servidor da administração, eu perguntei por que esses pedidos, essas aquisições, não foram submetidas ao crivo da Câmara. A exemplo do que aconteceu na gestão do governo Gazeta, em que o governo Gazeta pretendia comprar um prédio ali na rua Gustavo Maciel, e quando chegou o pedido aqui para um pedido de autorização, nós, de uma certa forma, pelo menos alguns vereadores se manifestaram contrário, eu mesmo fui um deles, vereadora Chiara também, no sentido de que aquele imóvel não fazia sentido comprar naquele momento, porque tinha outras prioridades, assim. Bom, o governo recuou, e não houve autorização legislativa, e o governo acabou pagando licença-prêmio para os professores. Então, o que me estranhou foi na compra de todos esses imóveis dessa vez, por que ele não passou pela autorização legislativa? Porque esse é o questionamento do autor na ação popular. E aí, o que eu tenho de informação da administração, de um servidor da administração que conhece as tratativas desse sentido, ele disse para mim o seguinte, falou, olha, nesses casos especificamente da educação, não havia necessidade de autorização legislativa. Por quê? Porque esse recurso, já havia uma programação lá na Lei Orçamentária Anual, na LOA, de que a educação, dos 25% que ela tem por obrigação em gastar da receita corrente líquida, que se aproxima aí a 250 milhões de reais, já estava previsto lá na categoria investimentos. Então, quando eu tenho a previsão já legal, eu já tenho na lei, olha, eu vou investir aqui dos 250 milhões, eu vou gastar 30 milhões ou 40 milhões com investimento, eu não preciso de autorização legislativa para a aquisição dos imóveis. Essa foi a resposta que eu obtive. Eu não sei se isso, de fato, procede ou não. Mas se proceder, então, a administradora, ela tem essa faculdade. Agora, o que nós temos que discutir aqui, ao que eu percebo, é saber detalhadamente para qual a finalidade de cada imóvel. Se ele, de fato, se todos esses móveis eram necessários. E tem mais um detalhe. Eu penso assim, o que acontece quando você não cumpre o gasto de 25% com recursos da educação? Você tem um apontamento do Tribunal de Contas e vão te questionar, por que você não gastou? Eu não gastei porque nós tivemos um ano de pandemia, nós tivemos um aumento de receita, aumentou, na verdade, Então, eu não tenho necessidade de esse desespero para gastar por gastar. Então, o que eu percebo, o que dá a entender, é que alguns desses imóveis aqui relacionados justifica a compra. Agora, outros aqui eu não consigo entender, eu não consigo assimilar e aceitar por que eles foram adquiridos. Então, por isso que eu entendo, e o próprio Ministério Público, nessa ação popular, diz o seguinte, na manifestação dele, depois eu passo o número para quem quiser.
ele diz que compete ao Poder Legislativo a fiscalização. Então, eu entendo que essa reunião aqui hoje, ela é uma reunião interessante e pertinente, por quê? Se o próprio Ministério Público, num despacho, numa ação popular, ele já declara que compete ou cabe ao Legislativo a apuração ou a fiscalização, então o que nós estamos fazendo aqui é exatamente isso. Então, o instrumento que nós vamos usar ou não para fazer essa investigação, seja lá o que for, interessa agora, talvez não seja pertinente ao caso. Mas eu sugiro, vereadora Estela, que antes, eu sei que a senhora tem uma certa aversão ao artigo 18, mas eu gosto do artigo 18 porque todo o meu artigo 18 é cumprido. Mas eu gosto dele, eu não gosto do prazo. O que eu percebo, vereadora Estela, é que eu acho que nós tínhamos que ter fazer um pedido detalhado para a Secretaria de Finanças e para a Secretaria de Educação de qual foi o recurso disponibilizado para a Secretaria de Educação, qual foi o recurso disponível durante esse ano, com o aumento de receita e tudo mais, e aonde efetivamente o recurso foi gasto, detalhando pessoal, detalhando custeio, para saber o seguinte, o que eu tinha de investimento era tudo isso mesmo? Era 31 milhões, 32 milhões, 35 milhões? Então eu entendo que nós tínhamos que pedir um detalhamento antes mesmo de instaurar qualquer outro tipo de medida, seja o que for, mas pedir um detalhamento das contas, de todos os gastos, sabe? Eu acredito que isso aí não é uma coisa difícil que a Secretaria de Finanças tem, e a Secretaria de Educação também dispõe. Então, essa é a minha sugestão, essas são as minhas considerações. Obrigada, vereador Meira, importante contribuição. Vossa Excelência, como eu, que atua na área jurídica, sabe que uma das primeiras coisas que a gente aprende quando chega na faculdade é que tudo tem duas interpretações, né? E depende muito do que foi formulado, de como... Eu sei também de notícia de outras ações que estão sendo propostas, e nós, particularmente, também chegamos a anunciar a intenção de buscar guarida no judiciário sem nunca abrir mão do papel e das prerrogativas que nós temos enquanto vereadores e o papel de fiscalização não só constitucional, mas em decorrência da lei orgânica. Há uma polêmica que eu já levantei aqui nessa tribuna, a tribuna aqui dessa casa, que a nossa lei orgânica ainda prevê a necessidade de autorização legislativa para a aquisição de quaisquer próprios, privados, para interesse público, independente da previsão orçamentária, porque está lá previsto que deve-se investir X, e tem a prefeita, sim, o poder discricionário. Eu discordo desse conceito jurídico colocado aí inicialmente, de que basta chegar no índice do valor que se teria para investimento, quer dizer, compra-se o que quiser. A lei federal estabelece a necessidade do investimento na educação. Não é qualquer prédio que irá ter e cumprir esse papel de desenvolvimento da educação básica. Então, isso é muito delicado para nós, e nós temos que, independente de ser final de ano, é justamente o final de ano. Essas desapropriações poderiam estar sendo feitas desde junho, julho, agosto, setembro, outubro. Não, veio todas no final do ano. Dá aquela percepção, inclusive, que nos causa um desconforto, de se buscar exatamente essa data festiva, o período em que muitas pessoas viajam, período em que as pessoas estão entrando em férias, para que você tenha um esfriamento do debate social, para você fazer uma apresentação de balde, né? Então, não vou fazer uma, duas, eu já vou fazer logo 15. Está todo mundo viajando mesmo, aí eu chego dia 31, viro o exercício financeiro e eu cumpri a minha meta de gastos. A meta não é gastos. A meta é compromisso com a educação. E aí a nossa análise terá que ser jurídica. Como esses prédios chegaram ao conhecimento da Secretaria de Educação? Quem discutiu os preços? Quem discutiu em que fórum a utilidade desses prédios? Por que os conselhos escolares envolvendo cada uma dessas unidades que pode ou não vir a ser beneficiada foram ignorados? Por que comprar um prédio de tantos milhões lá encravado entre os villages para supostamente fazer formação de profissionais da área da educação que estão lotados em outras regiões da cidade?
Uma coisa muito óbvia que esse tipo de edifício, de prédio, que obedece a esse tipo de objetivo, tem que estar o mais próximo possível das pessoas que vão se utilizar dele. Nós temos legislação estadual, inclusive de muito tempo. A criança tem que estar o mais próximo possível da sua residência. Nós discutimos com a secretária, vereador Mira. Eu tive uma visita junto com o sindicato na secretaria, que foi frustrante também, que esperava sair de lá com detalhes. Ora, ela disse que havia uma demanda para o ensino infantil fundamental na região do Guedes. Nós queríamos cópia dessa demanda. O que é demanda? E temos que definir o que é demanda. Tem pessoas procurando algumas unidades próximas e não tem vaga. Mas quantas? Que justifica um investimento dessa ordem? Onde estão essas crianças? Um item que a vereadora Chiara falou, uma cidade que já tem os problemas de trânsito e de desenvolvimento urbano, ausência de um planejamento ao longo de décadas da nossa cidade, pensar em investir em transporte para deslocar pessoas de uma região para outra da cidade é surreal. Agora, por que esse planejamento não houve? Porque não houve debate. Não houve discussão. E eu acho que esse é o nosso papel. O primeiro passo é ter acesso a isso. É ter acesso à cópia integral de cada um desses processos, data em que começou e o parecer jurídico. Eu quero saber, inclusive, a situação jurídica, vereadora Chiara, de cada uma dessas áreas. Há algum risco de penhora? Há algum processo tramitando? As matrículas, as escrituras, está tudo certinho, Chico? É isso que nós precisamos saber, cada uma dessas áreas. É muita área para uma manifestação de interesse em poucos dias. E quando a gente vê que tem datas aqui que demonstra que isso já estava tramitando há tempo, então, poxa, estão discutindo investimento de milhões da educação sem envolver a comunidade escolar, sem envolver nós, vereadores, que representamos a cidade e a sociedade, fomos eleitos para isso. Por que não ter debate? Você ter o direito legal, o poder discricionário para esses investimentos, não concede a chefe do executivo liberdade para abrir mão do processo de moralidade, de probidade, de garantia do controle social, porque envolve as pessoas. Não são prédios para ser expostos aí, não são badulaques, são espaços que deveriam servir para os nossos alunos, nossas alunas, nossos professores, nossos servidores de apoio, para a cidade. Então, esse planejamento tem que ser discutido e debatido. Nós não podemos abrir mão disso. Vereador Guilherme, vereador Bira tinha pedido, pode falar, Bira, por favor. Obrigado, vereadora Estela, obrigado aos presidentes das comissões. Eu acho importantíssimo essa reunião que nós estamos tendo aqui, justamente pelo fato de nós estarmos cumprindo o nosso papel. O nosso papel é fiscalizar. Em que pese, goste ou não, as pessoas precisam entender que nós fomos eleitos para isso. E eu tenho absoluta certeza que não vamos fugir dessa responsabilidade de modo algum. Num passado não muito distante, eu quero evocar esse tipo de situação que já tem ocorrido há anos. A gente vê a questão do Colégio Santa Maria, que minha neta estudou lá e hoje ela está entrando na faculdade, e o Santa Maria precisou ser arranjado. Então, são situações gravíssimas, situações que vão, ao longo do tempo, como disse o vereador Meira, que são previstas em legislação, é obrigatório gastar, mas a forma com que ele é gasto é preciso ser discutida. Essa questão precisa ser, e há que haver um diálogo grande, intenso, profundo com a Câmara Municipal. A Câmara faz parte desse processo, vereador Marcelo, vereador Júlio e demais vereadores. É muito importante que a gente tenha esse tipo de discussão, saber o porquê, a origem, qual é o valor, de que maneira se chegou nesse valor, é valor venal, é valor de mercado, qual é a intenção? Eu tenho informações de um tempo em que eu ainda não era vereador, que foi dado aqui para a Secretaria de Educação. É claro que a gente não vai ocultar o nome do servidor para preservá-lo, né? Que num passado não muito distante, também pelo mesmo motivo, precisa gastar.
foi concedida de forma gratuita pela Microsoft um programa para os computadores da educação. Mas esse programa foi rejeitado porque simplesmente ele era um pouco mais difícil de ser utilizado. Então se comprou por quase R$1 milhão um programa da Google. Claro, eu não era vereador na ocasião, apenas soube e quero trazer isso à tona. Por quê? Porque não é somente a gente focar numa situação, mas saber que ela vem se arrastando já há algum tempo. E nós precisamos ter o cuidado de que isso não se perpetue, isso não se eternize aqui, de modo algum. Então, eu, como vereador, tenho responsabilidades. Essas responsabilidades são com a cidade da qual sou cidadão e nascido aqui. E também como vereador agora. Então, eu acho que a discussão com a Câmara, em que pese pode haver discordância, mas nós precisamos discutir a forma com que é feito. É obrigatório, me parece reação, talvez, mas nós precisamos discutir, sim, seja com o artigo 18, com acompanhamento do processo, mesmo que a Câmara não seja convidada para essa discussão, a Câmara irá discutir. Mesmo que a Câmara não seja chamada para esse debate, a Câmara vai discutir, a Câmara vai buscar, a Câmara vai fiscalizar. E é para isso que a gente foi eleito. É para esse motivo que a gente tem uma centena de milhares de pessoas que estão ouvindo e logo saberão dos resultados. Então, existem pontos aqui que nós precisamos esclarecer, como foi feita a negociação. Isso faz parte do trabalho do poder público. Nós não devemos nos melindrar por isso e nem nos acovardar por isso. O trabalho é esse, precisa ser feito, e a responsabilidade ou a legitimidade do processo se desvenda ao longo dos exames que nós vamos fazer aqui. Então, eu fico muito feliz de fazer parte desta Câmara, dessa legislatura especificamente, que para mim foi mais do que pós-graduação. Estamos no primeiro ano e muitas coisas muito difíceis nós tivemos que discutir e continuaremos discutindo. E quero aqui deixar empenhada a minha palavra de que vamos sim, vamos analisar, vamos verificar. Como o promotor disse, é obrigatório? Sim, obrigatório, não vai ferir a lei de responsabilidade, não, mas o formato precisa ser discutido. E é assim que eu encerro a minha fala, agradecendo a oportunidade, vereador Estela. Eu é que agradeço, o vereador Bira, que também compõe a Comissão de Fiscalização e Controle conosco, além do vereador Marcelo Afonso, o vereador Miltinho Sardim e o vereador Guilherme Berriel, que também nos acompanha aqui, nos ladeia. Vereador Marcelo Afonso pediu a palavra. Bom dia a todos, bom dia a todos que estão nos assistindo. Quero primeiramente agradecer a Deus e essa oportunidade de estar aqui, fazendo parte, né, desse plenário aqui nesse momento. Quero dizer que também faço parte, como a Estela mencionou, da Comissão de Fiscalização e Controle. Eu acho que a Secretaria de Educação poderia, sim, estar facilitando, né? Não posso reclamar, todas as vezes que eu estive ali na Secretaria, sempre fui bem recebido, até com munícipes, até com diretoras de escola. É fato, se nós sairmos aqui agora, vamos sim encontrar problemas, e quero sim sempre colocar à disposição para todos os vereadores, para todas as comissões aqui, estamos sempre caminhando junto, mas eu queria deixar esse recado, né? O nobre vereador aqui acabou de dizer, né, que na verdade essa prestação de conta por parte do Executivo não precisaria ser prestada aqui no Legislativo. Independente dessas colocações, eu acho que é um momento bem delicado, que poderia sim estar facilitando, né, para o Legislativo e também para o Executivo esse desgaste. Então, esse amadurecimento, eu acredito que tem que acontecer, tem que chegar até o Executivo,
que possa escutar, e assim eu tenho certeza que esse desgaste, esses problemas que vêm acontecendo, que são pontuais, poderia ser evitado. Então fica aí, estou aqui à disposição também do Executivo, do Legislativo. Então esse recado que eu queria deixar para a Secretaria, como toda a Secretaria do Executivo, eu acho que uma proximidade, uma conversa, um debate, eu acho que evitaria todo esse ambrólio que está acontecendo, esse desgaste. Então fica aí esse recado e agradeço nessa oportunidade de estar aqui, como sempre, estamos sempre na rua aí e acredito que esse é o caminho. Que Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Vereadora Edson, gostaria de usar a palavra? Vereador Guilherme. Bom dia a todos. Olha, queria falar o que eu acho disso tudo. Quando você faz um planejamento anual numa secretaria, tá? Quando a pessoa vai fazer o planejamento, tem um planejamento, e no final do ano ainda sobra dinheiro, é que o planejamento foi mal feito, ao meu ver, você entendeu? Porque não soube fazer o planejamento correto. E todo ano sobra dinheiro na Secretaria da Educação. Quer dizer, há uma falha no planejamento dos gastos recorrente, aí, ano após ano. Porque no final do ano é aquele desespero, né? Para gastar dinheiro, né? Então, isso é falho, tem que ser corrigido. Esse tipo de situação não pode acontecer. O planejamento tem que ser bem feito. O planejamento, quando é bem feito, chega no final do ano, não tem sobra de dinheiro, né? Então, nesse ponto, o planejamento está sendo mal feito, né? Essa era uma questão que eu gostaria de falar. Né? Agora, a segunda questão, por exemplo, quando eu fui visitar com a vereadora Estela, 3 escolas. Por exemplo, a gente foi lá na escola do Zé do Esquinão. A escola estava bem feita, estava bem estruturada. Daí a gente foi lá na cozinha. Foi feito o pedido de um freezer. Né, vereadora Estela? Tinha 3 freezer novos lá. E tinha 2, que ela tinha feito substituição dos 3, tinha pedido 1, veio 3. Os 2 que estavam em funcionamento lá estavam em boas condições, eles levaram embora, não sei para onde foi, né, vereadora Estela? E colocaram 3 novos. Pô, mas se ela pediu 1 freezer, por que não levou? Os outros 2 estavam bons, estavam em funcionamento, estavam em condições. Sabe, por que não deixou 1 freezer só? Não levou 1 freezer que foi o pedido que elas fizeram? Sabe? O problema não é gastar com eficiência, é gastar com o que realmente precisa, é levantar prioridades, você entendeu? Que eu não vejo isso na Secretaria da Educação. Sabe, eu espero que a secretária Maria Kobayashi resolva esse problema agora, né, em 2022. Sabe? Faça o levantamento de prioridades, o que realmente é prioridade. Será que comprar gleba de terra é prioridade? Eu não entendo. Prefeitura, olha, tem horas que eu fico coisa de doido, viu? Quer vender gleba lá do lado do Distrito 4 e, por outro lado, compra gleba. Inclusive, nesse ponto aí, é importante a gente saber que ali próximo do Damásio, também até onde tem conhecimento, no último leilão teve glebas sendo vendidas. Queria saber se o valor do metro quadrado pelo qual vendeu é o mesmo pelo qual está sendo comprado. Sabe, eu discordo muito do juiz, dessa sentença do juiz. O juiz, ele só vê o lado da responsabilidade fiscal. Ah, legal. Então eu posso pegar o dinheiro e comprar uma área no Brejo lá e está tudo certo. Não tem utilidade para educação, mas eu fiz a parte como gestor da responsabilidade fiscal, então está tudo beleza para o juiz. Né? Mesmo que eu fazer uma compra de uma gleba, que eu vou demorar 30 anos para usar. Eu vou usar, aqui essas 2 glebas, aí quanto tempo vai ser usada? Só para cumprir a responsabilidade fiscal? Qual foi a eficácia nesse gasto do dinheiro aqui? Sabe, são coisas que eu olho e até me assusto. Porque é fácil gerenciar riqueza, né?
É do próprio do ser humano. Quando você está bonito de dinheiro, com dinheiro no bolso, ainda mais final do ano, é presente para a esposa, quer fazer bonito com o dinheiro, né? Então, meu, é duro fazer bonito com o dinheiro público. Porque essas glebas, por exemplo, nada a ver. A única dessa lista aqui que ainda se justifica, foi a vereadora Chiara falou muito bem, né? Que a verba é para ser para educação. É da escola aqui que já está pronta, que dá para ter alguma utilidade. O resto, meu, puta, olha, para que essa... Olha, aqui da staff. Quando faz uma avaliação, Coronel Meira, quando faz uma avaliação de um imóvel, por exemplo, aqui na staff, 4.526. A pessoa, quando vai avaliar o prédio, o que ela vê? Primeiro, o valor do terreno, mais a construção. Quer dizer, desses 4.500.000, a prefeitura está pagando o terreno também. E cheio de terreno, tem na cidade, sabe? Comprando terreno, cheio de terreno, quer dizer, não está gastando, não está brincando com dinheiro, ao meu ver, sabe? Eu fico muito louco quando eu vejo essas coisas aí, porque, sabe, área, terreno de 500 metros quadrados, qual é a utilidade disso, meu? Sabe? São coisas, 3.000 metros quadrados, 6 milhões, meu. Na Rua Elisário Franco. Onde fica essa Rua Elisário Franco? Qual bairro que fica, sabe? Será que vale realmente 6 milhões? Sabe, são coisas que... Brincar com o dinheiro público é fácil, né? Brincar com o dinheiro suado, ninguém brinca, viu, vereador Estela? Obrigada, Guilherme. Essas coisas que me deixam assim abismado. Falta de planejamento, não faz o levantamento das reais necessidades das escolas e gasta o dinheiro da real necessidade, sabe? Então tem muita coisa para melhorar. Vamos perguntar ao vereador Segala se gostaria de usar a palavra. Vereador Segala? Bom dia, vereadora Estela. Bom dia, vereador. Está me ouvindo, vereadora? Sim, estamos ouvindo bem, vereador Segala. Ótimo. Muito obrigado pela oportunidade. Eu estou acompanhando desde o início. Parabéns pela iniciativa, parabéns a todos os vereadores que estão envolvidos. É um assunto realmente muito importante. Parabéns aos que usaram a palavra, o que disseram adequadamente, o que pensam a respeito disso. Eu só quero observar uma coisa, vereador Estela. Segundo a Lei Orgânica Municipal, a Prefeitura Municipal goza de uma competência privativa para a aquisição de imóveis. Vossa Excelência, que é formada e é advogada, sabe que a competência privativa é uma competência que compete exclusivamente, não é? Há uma discussão a respeito disso, mas o entendimento é de que pertence exclusivamente àquele ente. Então, o juiz de direito nessa ação popular limitou-se a fazer exatamente isso, reconhecer que a prefeitura está no papel dela de poder fazer a aquisição dentro daquilo que ela entende que seria obediência ao cumprimento de uma legislação federal. Entretanto, vereador, isso que Vossa Excelência está promovendo hoje aqui deve ser interpretado, na minha visão, como um recado. É como se nós estivéssemos emitindo um recado ao Executivo dizendo: vou fiscalizar. Fiscalizar é minha competência. Eu não posso impedi-lo de comprar, mas eu vou fiscalizar. Eu vou examinar criteriosamente e com profundidade, como Vossa Excelência já usou aí a palavra, com uma lupa, eu vou examinar tudo. Por isso que eu preciso de toda a documentação. Eu vou verificar se procede os valores programados. Eu vou exigir que o destino do prédio seja identificado para que eu possa verificar se depois foi utilizado exatamente para aquilo que está dito que iria ser utilizado.
A forma como a prefeitura apresenta as coisas à Câmara, eu já disse dezenas de vezes que a prefeitura age como se a Câmara fosse um cartório, onde a gente apenas carimbasse as coisas que viessem de lá para cá. O conjunto de informações Vossa Excelência colocou aí no nosso grupo, e eu li atentamente o que foi recebido da prefeitura, não informa absolutamente nada. Não dá a menor condição de se prever que tipo de utilização, que tipo de interesse verdadeiro existe naquele imóvel que está se propondo comprar. Isso tudo vai ser apurado na medida em que recebermos toda essa documentação. Então, o que eu acho que nós temos que firmar hoje aqui é um compromisso entre nós, vereadores, de que esse trabalho será efetivamente feito, de que nós nos debruçaremos com todo o cuidado, com todo o empenho, com toda a dedicação no exame dessas documentações que vamos receber. Fazendo apenas uma observação, se me permite, vereador, ao meu querido vereador Berriel. Veja bem, o problema da incompetência administrativa, o problema de não fazer um planejamento adequado, o problema de não trabalhar com planejamento como deveria ser feito, etc. e tal, ele só é punido no momento da eleição. Não existe avaliação do mérito da competência administrativa do Executivo, a não ser no instante da eleição. E no instante da eleição, muitos dos que estão hoje criticando, por interesse político, estarão apoiando uma eventual reeleição, por exemplo. Então, é outra coisa que nós precisamos nos preocupar. Se nós entendemos que a administração é crítica e merece crítica na sua incompetência administrativa, por exemplo, se for o caso, que isso seja alertado à população no momento da eleição, para que a população saiba escolher adequadamente melhores e mais competentes administradores para o patrimônio público. Isso que me parece fundamental. No resto, o que nós temos que fiscalizar é a legalidade. Portanto, a eventual improbidade administrativa, aí sim, aí nós estamos dentro da lei. E aí existem instrumentos legais para punir os infratores. Não se trata aqui de discutir, portanto, mérito administrativo. Trata-se de discutir legalidade daquilo que é feita na administração e, para isso, vamos fazer isso através de documentos. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns se assumirmos aí esse compromisso de fazer esse trabalho fiscalizatório rigorosamente. Né? Vereadora Chiara fez uma análise muito bem feita a respeito do que já foi conversado sobre isso e daquilo que eventualmente estava se aguardando que viesse. Não parece ter sido feito assim. Vamos verificar do porquê, vamos verificar dos interesses envolvidos, vamos verificar da legalidade. Como Vossa Excelência disse, vereadora Estela, é preciso verificar em que condições estão esses imóveis, não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista legal. Então, se houver ferimento de legislação, temos que estar preparados para intervir, utilizar os instrumentos que a legislação nos dá e fazer o nosso papel de fiscais da lei. Muito obrigado pela oportunidade de usar a palavra. Eu que agradeço, vereador Segala. Vereador Meira pede novamente a palavra. Eu pediria, Meira, só uma concessão para voltar. A gente ouviu o convidado, que é o Francisco. Você gostaria de falar, Chico? E, na sequência, a gente volta a palavra para o vereador Meira. Estela, pois não. Vou ter que me ausentar só para falar. Pois não, Eu recebi uma informação, só um minutinho, doutor Francisco, se o senhor me permitir. Eu todo ano, quando chega a LOA aqui, que é a Lei Orçamentária Anual, eu sou uma pessoa que eu procuro entender e compreender onde que o administrador objetiva gastar os recursos, as receitas, né? onde que ele está empregando os recursos. O senhor Alexandre, que é o nosso
servidor aqui, que é o diretor de Finanças e Economia, ele me mandou uma mensagem agora aqui, após a minha fala, e eu acho pertinente falar. A LOA de 2021, né, ou seja, o nosso orçamento de 2021, estava previsto R$ 7.106.212 para despesa de capital. O que é isso? Previsto para investimento. Então, eu tinha uma previsão orçamentária de gastar dentro do meu orçamento na educação de R$ 7.100.000 com despesa de capital, que é investimento. E quando eu entro quando eu entro no campo do investimento, eu tenho que detalhar ainda mais, eu tenho que esmiuçar ainda mais, eu tenho que especificar. Nessa especificação do investimento, diz o seguinte, para a aquisição de imóveis, o valor será de R$ 1.163.000. O restante para obras e instalações, equipamentos e material permanente. Ou seja, o que estava previsto na lei orçamentária anual para investimento, em especial para aquisição de imóveis, era tão somente R$ 1.163.000. Então, por isso que eu falo que é importante agora entender o seguinte: qual foi o fundamento jurídico, o respaldo jurídico, porque eu tenho certeza que a professora Kobayashi, ela não fez a compra porque ela quis ou porque ela deu vontade, vou comprar, vou sair comprando. Não é assim. Ela tem um respaldo jurídico para comprar. Eu queria saber, e nós precisamos entender, qual foi o fundamento jurídico para justificar as aquisições sem passar pelo crivo da Câmara Municipal. Entendeu? Então, eu tinha essa dúvida em relação à LOA, mas agora o senhor Alexandre, pelo menos, ele esclareceu que o montante que tinha sido autorizado pela Câmara para investimento não passa de R$ 1.200.000. Só torna mais grave nesse gasto desordenado. Já fica, vereador Mira, convidado, não só o senhor, mas os demais vereadores que quiserem e puderem nos acompanhar. Nós estamos combinando aqui os 3 presidentes das 3 comissões, de hoje às 15 horas, considerando que amanhã o Palácio das Cerejeiras vai estar em recesso, em decorrência do feriado da virada do ano. Nós vamos nos dirigir hoje às 15 horas, os presidentes da Comissão de Fiscalização e Controle de Educação e de Justiça, ao gabinete, de onde nós esperamos sair com essas respostas aqui colocadas durante essa reunião das 3 comissões, bem como com as cópias dos processos referente a cada um dos decretos publicados e lidos aqui durante esta reunião das 3 comissões. Sem isso, quero já deixar claro, é uma prerrogativa, não é uma visita, é uma diligência. E para uma diligência não precisamos de agendamento ou permissão. Estaremos lá exercendo eu, vereador Lozila, vereadora Chiara. Estendo, viu, doutor Francisco, se quiser nos acompanhar no interesse do Sindicato dos Servidores, fique à vontade, mas as 3 comissões estarão com as prerrogativas não apenas constitucionais, mas em decorrência da nossa lei orgânica, no gabinete da chefe do Executivo, às 15 horas desta quinta-feira, de onde esperamos sair com as respostas e as cópias capa a capa destes processos. Se alguém do Executivo estiver acompanhando, já pode ir preparando, porque nós vamos sair de lá somente a hora que os processos todos estiverem xerocopiados, para que nós possamos fazer esse carregamento, que não vai ser pequeno, que 15 processos de mais de 30 milhões de reais, seguramente encherão algumas caixas, né, vereadora Chiara? Então, 15 horas, as 3 comissões, com os 3 presidentes, estaremos no gabinete da prefeita Suelen Rosim em busca destas informações e só sairemos de lá com elas. Doutor Francisco, o senhor gostaria de usar a palavra? Nós temos que encerrar essa reunião impreterivelmente até às 12,
Então, gostaríamos de te ouvir. Chico, por favor, fica à vontade. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, demais presentes aqui no plenário e todos aqueles que estão acompanhando esta reunião ampliada pela TV Câmara. Quero agradecer aqui o convite mais uma vez por estar participando, representando o Sindicato dos Servidores, não só nessa oportunidade, mas nas outras que vem sendo feita, principalmente ao longo desse mês e sobretudo durante o recesso, diante da ausência de debate dessas discussões importantes por parte do poder público. Nós já vimos nos manifestados anteriormente que existe uma total inversão de prioridades nos recursos destinados obrigatoriamente à educação, pela forma que o governo vem utilizando, principalmente agora no final do exercício, direcionando esses recursos à aquisição desses imóveis, com vários questionamentos que estão feitos aqui, não só pela sociedade, mas principalmente por essa Casa de Leis. E diante da informação colocada agora pelo vereador Meira, né, sobre a rubrica específica colocada na LOA do ano passado, destinada a investimento, que seria de 7 milhões, e apenas 1 milhão, 1 milhão e pouco destinado à aquisição de imóveis, isso torna imprescindível e muito importante que toda essa documentação, a cópia de todos esses processos de desapropriação indireta, muitos, acho que quase a totalidade, com acordos amigáveis para pagamento dessas indenizações. Isso é fundamental para que a gente possa examinar se estão presentes todos os princípios administrativos que norteiam a administração pública. Dentre eles, a motivação do interesse público nesses atos administrativos expropriatórios, a questão da impessoalidade na destinação das indenizações a esses proprietários, e, principalmente, a questão da finalidade específica na aquisição desses imóveis. Existem aí, nesses decretos, inclusive, terrenos que estão sendo adquiridos e outros imóveis que praticamente não estão adequados principalmente, acho que a principal finalidade da educação, que seria esses prédios comportarem escolas. Muitos são destinados aí à sede da Secretaria de Educação, que nós já sabemos que não caberá totalmente lá no prédio da SCAF, e outros destinados a almoxarifado, estacionamento, cada um num canto da cidade, o que vai dificultar toda a logística da administração. E outra coisa, nenhum desses atos administrativos ou a finalidade da aquisição desses imóveis foram discutidas dentro do Conselho Municipal de Educação, que está à revelia de todo esse processo. Então, a gente teme que, por exemplo, como aconteceu com a aquisição do imóvel para a creche popular aqui no centro da cidade, né, que já foi anunciado pela própria Secretaria de Educação, que a creche vai ser transferida para o imóvel que está sendo adquirido aqui próximo ao tiro de guerra, e aquele imóvel cuja finalidade seria a construção da creche popular, principalmente para os trabalhadores do comércio no centro, será um shopping popular. Então, pode acontecer que muitos desses imóveis que estão sendo comprados agora, no futuro também venham a ter a finalidade desvirtuada para outras atividades que não específicas da educação. Lembrando também que dos 6 milhões que foram pagos na estação ferroviária, certo? 1,5 milhão foi dinheiro
específico, verba carimbada da educação. Então, nós estamos precisando de todos esses documentos. No dia 8 de dezembro, nós oficiamos a Secretaria Municipal de Educação e o gabinete para que trouxessem, nos apresentassem todos os demonstrativos contábeis de todo o recurso obrigatório que veio, seja dos 25%, seja do novo Fundeb, que a gente viu agora com a nova legislação, que inclusive esses recursos do Fundeb, a legislação aprovada agora no começo do ano e sancionada pelo presidente da República no dia 28, que esses recursos do Fundeb podem inclusive ser usados para reajuste salarial dos profissionais de educação. Então, assim que esses documentos chegarem, vamos acompanhar assim a diligência hoje à tarde no gabinete, porque é do nosso interesse, é do interesse dos servidores representados pelo sindicato. Muito obrigado. Eu é que agradeço, Chico, e vai ser importante também ter a sua presença representando o sindicato conosco nesta diligência que faremos às 15 horas hoje no gabinete da chefe do Executivo. Vereador Guilherme? Só para concluir, eu fico muito triste assim, de ver cheio de prioridade, reforma de escola, e a Prefeitura e a Secretaria da Educação gastando dinheiro dessa maneira, sabe? É triste, um sentimento de tristeza que fica em mim pela falta de planejamento, falta de priorizar o que é realmente prioridade, meu. Bom, eu agradeço, Guilherme. Quero agradecer cada um e cada uma que acompanhou essa reunião. Olha, nós estamos encerrando. No chat, nós temos 65 pessoas ainda, cidadãos, cidadãs, nos acompanhando, vereadora Chiara. Seguramente, a grande maioria, educadores e educadoras, profissionais da educação, do apoio, pais, enfim, a sociedade exercendo o seu papel de acompanhamento e de controle social, que é importantíssimo. Esta não foi uma reunião em caráter de debate, como as reuniões públicas, que substituem no recesso as audiências públicas, mas de posse desse material que nós buscaríamos hoje, essas informações, nós seguramente, agora no mês de janeiro, iremos chamar uma reunião aqui aberta, no sentido de que todos possam não só cobrar, mas acompanhar, fiscalizar conosco, e convocaremos os representantes do Executivo, das secretarias e também a chefe do Executivo, seguramente. Mas esse assunto está só iniciando e nós não vamos abrir mão do nosso papel, do nosso dever, do nosso mistério, que é a fiscalização dos atos do Executivo. Pela TV Câmara também, dezenas nos acompanharam, assim como pelo canal do YouTube. Eu agradeço a cada um e cada uma, vamos mantê-los informados dos nossos próximos passos, da ação que seguirá com as 3 comissões, de fiscalização e controle, de educação e assistência e de justiça, legislação e redação. Nada mais havendo para essa reunião, agradeço a presença de todos, aos funcionários do apoio, bom dia a todos e declaramos encerrada esta reunião de hoje.